Você está ouvindo o podcast Arquiteturas Latino-Americanas Hoje, um projeto destinado a melhor conhecer e a divulgar a arquitetura de Nuestra América a partir das atividades acadêmicas do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Estás escutando o podcast Arquiteturas Latino-Americanas Hoy, um projeto desenhado para melhor conhecer e divulgar a arquitetura de Nuestra América a partir das atividades acadêmicas da carreira de Arquitetura e Urbanismo de la UNILA, a Universidade Federal de la Integração Latino-Americana, em Brasil. Olá, meu nome é Luísa. Juntamente com os meus colegas Rafael e Mainã, iremos entrevistar Fernando Maculan, um arquiteto e urbanista de Belo Horizonte que já recebeu distintos prêmios por projetos de arquitetura e design, sendo o mais recente deles o Prêmio Mundial da Casa do Ano da ArchDaily, em 2023. Me formei na UFMG. Eu sou nascido aqui em Belo Horizonte, né, capital de Minas Gerais. Como o nome já diz, o nome do estado é um território muito rico em diversos minerais e, por isso, também muito explorado. Nossa história está muito ligada à exploração do ouro, do diamante, depois do minério de ferro. Então, passei minha vida aqui nesse contexto das Minas Gerais e me formei em arquitetura em 1997. Fiz o curso ali nesse período entre 92 e 97 e logo depois, um ano depois de formado, já tinha um escritório com colegas. A gente acabou por força de uma vontade de aprender e tudo, a gente começou a trabalhar antes de se formar com outros arquitetos, colaborando com outros arquitetos aqui de Belo Horizonte, e de forma que a gente já se sentiu no início da carreira com vontade de ter um escritório e uma prática. Mas esses primeiros anos de prática, eles foram, claro, de muito poucas demandas, muito pouca coisa, basicamente não apareciam convites, então a gente se dedicava muito aos concursos de arquitetura. E foi interessante que a gente teve êxito em alguns concursos e isso nos ajudou também a seguir com o escritório a despeito das dificuldades que são próprias do início de carreira, né? E eu acho que, então, dali a uns 7 anos de formado, eu tive um momento que foi uma inflexão importante, que foi uma oportunidade que eu tive de fazer uma viagem ao Japão. Eu pude morar no Japão, trabalhar durante um período de pouco menos de um ano, e isso foi super importante, de alguma forma. Foi um afastamento, né, do Brasil, um afastamento das atividades que eu tinha aqui, também não só da prática no escritório, mas também ligadas a universidades. Eu cheguei a dar aula em 3 escolas, né, em Belo Horizonte, na UFMG mesmo, e também no UniBH e na cidade de Itaúna, no interior de Minas. Mas aí, depois que eu fui ao Japão e voltei, eu acabei constituindo um escritório com a Marisa Machado Coelho, que é uma arquiteta com quem eu já havia colaborado nos meus anos iniciais de carreira. E, paralelamente, iniciei outras atividades, por exemplo, como o Laboratório Piracema de Design, que é um trabalho que foi, na verdade, abrindo uma outra vertente muito mais próxima às comunidades em vários territórios brasileiros. E eu acho que justamente a partir daí isso gerou um interesse e também oportunidades de trabalhar em ambientes que normalmente os arquitetos estão um
pouco atentos a eles, ou seja, são territórios que estão à margem, né, dos interesses, normalmente dos governos ou mesmo da sociedade, de alguma maneira, de uma parte da sociedade que vê esses territórios como praticamente excluídos, né, as favelas, algumas periferias, enfim. Então eu acabei me interessando por estar nesses lugares, e isso acabou, de alguma forma, se desenrolando, né, na criação do Coletivo Levante. Então, hoje, a minha atividade profissional ela se divide, ou se soma, ou se multiplica a partir dessas duas práticas, né? A MAC Arquitetos, é meu escritório com a Marisa. Hoje nós temos mais 2 sócios, que é o Rafael Iane e a Luciana Zeckmeister. E, numa outra vertente, o Coletivo Levante, aí, com um grupo maior, né, de pessoas conduzindo e participando. Acho que essa seria a minha uma descrição aí da minha história até o momento. Na sua biografia, agora como você mencionou também, lá a gente leu que você menciona a experiência com comunidades distantes, né, pelo Brasil. A gente gostaria que você explicasse melhor, né, o que seriam essas comunidades e como você chegou até elas, como você trabalhou com essas comunidades. Existe um projeto brasileiro criado por uma artista gaúcha chamada Heloísa Croco. Esse projeto se chama Laboratório Piracema de Design. Ele foi criado no fim da década de 80. Então, ou seja, é uma ação que foi precursora na forma de aproximar profissionais de vários campos do design, da arte, da arquitetura, da antropologia, com pessoas que estão produzindo, seguindo uma tradição de fazeres em vários cantos do Brasil. Então, são artesãos, artesãs, cujo trabalho merece, na visão desse grupo, um olhar muitas vezes, um olhar que não é de uma transformação, mas é principalmente de um resgate, porque a gente observa que, ao longo do tempo, por motivos diversos, muitas vezes até financeiros e da própria sustentabilidade da vida dessas pessoas, elas acabam perdendo algumas tradições ou deixando de exercer algum fazer, alguma sabedoria, uma tradição que vai, na verdade, se perdendo. Então, o Laboratório Piracema de Design, ele me convidou para fazer parte dessas ações, e aí eu tive a chance de viajar com o grupo e atuar em algumas localidades, notadamente no Tocantins, na Bahia, em Minas Gerais, quer dizer, em Roraima. Então foram várias viagens onde eu tive oportunidade de trabalhar, por exemplo, com quebradeiras de coco babaçu, com o pessoal do Capim Dourado, com marceneiros lá em Roraima, ou as mulheres que trabalham com a cestaria ribeirinha, né? Então, foi, de fato, uma experiência bastante importante para mim, na medida em que inverte a lógica da visão do arquiteto, que costuma ser muito distanciada a respeito de um tema, né? Um olhar, muitas vezes, de fora para dentro, e ao trabalhar com essas comunidades, você vê que é necessário e não há outra forma de fazer que não seja de dentro para fora, ou seja, trabalhando com as pessoas diretamente, entendendo profundamente uma realidade para então poder trazer qualquer contribuição. O dossiê Jovens Arquitetos Latino-Americanos, da revista AU, número 172, de julho de 2008, que é uma revista que nós comentamos no início da discussão da disciplina, né, lá no primeiro dia de aula, e fala sobre uma identidade arquitetônica latino-americana.
E a gente gostaria de saber se para você existe uma identidade arquitetônica latino-americana, se você poderia falar um pouco sobre isso e como a sua arquitetura se relaciona com a América Latina. Eu acho que essa pergunta, ela certamente não é fácil de ser respondida, mas eu vejo da seguinte forma: é claro que países sul-americanos compartilham uma série de questões comuns, né? Seja dado a um processo histórico que envolveu esses países e que ainda afeta esses países, por exemplo, em relação à colonização e hoje aos processos de decolonização, né, pelos quais a gente precisa passar. Mas, para além disso, para além do compartilhamento de problemas e soluções, que eu acho que podem contribuir de alguma forma para uma certa noção de identidade que poderia se refletir na arquitetura, né? Eu acredito mais que essas identidades são múltiplas, né? Eu acho que existe uma diversidade absurda em cada um desses países, e eu percebo que muitas vezes assim tentar tornar mais genérica uma percepção, ela sempre isso vai possivelmente provocar algum prejuízo no entendimento daquilo que se precisa ter, assim, do entrelaçamento de todos os condicionantes que se põem para cada território. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando a gente vai, por exemplo, trabalhar no aglomerado da Serra, né, que é uma favela muito grande em Belo Horizonte, onde vivem mais de 120 mil pessoas. Se você olha a favela de longe, você pode imaginar que ela é uma paisagem, né? Uma única paisagem, e olhando dados e tal, um arquiteto, uma arquiteta podem ter uma visão sobre esse lugar que não percebe, na verdade, a quantidade de estratos e de diferenças e de diversidades que estão contidos ali no mesmo território aparentemente homogêneo. Ou seja, você tem públicos, pessoas com situações completamente distintas, financeiramente, socialmente, com graus de informação diferentes, com atuações em campos diversos. Então, eu acho que os nossos países sul-americanos, cada um também tem dentro de si condições, né? Vamos pensar, por exemplo, o Peru, um país relativamente pequeno, mas que com toda a variação altimétrica que se coloca ali por uma questão né, da própria topografia, isso proporciona uma diversidade tão grande a biodiversidade, né, as paisagens, a vegetação, os modos de vida. Então, de fato, eu acredito que a gente deva estar hoje mais preocupado em entender as microidentidades e como responder a elas de forma mais próxima e acertada pelas suas particularidades. Legal, muito interessante. Essa parte que você comenta sobre a necessidade de a gente observar sobre todas as perspectivas, não é? É interessante, inclusive ela meio que já responde também à próxima pergunta, que seria quais são as condicionantes que te parece que melhor definem os rumos de um projeto? Se são as condicionantes culturais, topográficas, monetárias, ou quais são os desafios que mais que tiram o melhor de você, assim? Então, Rafael, justamente, eu acho que é importante tentar não deixar escapar nenhuma condicionante, né? Eu acho que todas elas, e vamos dizer, uma observação mais holística dessas condicionantes, ou como elas se interrelacionam, como elas se afetam, isso vai permitir uma visão mais ampla do projeto e, consequentemente, vai permitir respostas ou vai provocar
soluções ou respostas arquitetônicas com maior chance de darem certo, né? E eu acho que cada projeto vai também indicar qual dessas, talvez uma certa ordem assim de intensidade em que essas condicionantes vão se mostrar. Por exemplo, a gente, através do Coletivo Levante, a gente está fazendo um projeto com o Lohan Trust e o Vitor Pessoa, em Manaus. São arquitetos amigos e parceiros nossos. Nos convidaram para fazer um projeto de uma cozinha comunitária numa comunidade ribeirinha. Então, a questão da paisagem, da mudança da paisagem nesse lugar onde elas vivem, em função da seca e da cheia do rio, é uma condicionante incontornável. Quer dizer, isso se coloca assim com muita força e tem que ser objeto de uma resposta arquitetônica, tanto que a cozinha acabou se desenvolvendo a partir de uma lógica de flutuação, uma cozinha flutuante que vai deixar se deixar levar, né, verticalmente conforme o fluxo da natureza. Então, eu acho que e por aí cada projeto vai indicar de alguma forma, mas isso não quer dizer que esse é o único dado a ser observado nesse projeto, né? Tem as questões de qual que é o recurso disponível, como essa cozinha deve ser, que tipo de comida vai ser preparada, né? Então, nós temos todo um leque de questões funcionais, como é que chegam os insumos, né? Uma ideia de mobilidade em torno, os visitantes virão para conhecer essa cozinha, tem potencial turístico, vai melhorar a vida da comunidade se o projeto for bonito e atrair pessoas de fora que não iriam lá, talvez, caso não tivessem esse interesse específico. Então, eu acho que cada projeto é um mundo a ser descoberto, né? Assim, a gente tem que ir entrando e descobrindo e também entendendo o que é mais relevante em cada um deles. Pois é, algumas condicionantes são trabalháveis, né, adaptáveis, enquanto outras não. Há quem diga que o trabalho do arquiteto não é fazer cálculos, mas sim pensar e organizar todo o espaço, a configuração de tudo, planejar as coisas. Seria um pouco dos dois, ou talvez só um. Mas enfim, o tema é que nós temos que organizar o espaço, né? Por isso temos que pensar em todos os lugares, todas essas condicionantes, não apenas na física, mas também na social, na antropológica, enfim. Exato. E a organização espacial, ela sempre é algum tipo de, ou quase sempre, né? Ela implica um tipo de engessamento, né? Na medida em que a organização espacial ela se dá através de construções ou estabelecimento de alguns limites, né? Aqui funciona isso, ali funciona aquilo. Eu acho que é muito interessante na medida, assim, pensar numa medida também de tentar tornar a arquitetura tão aberta quanto possível, de forma que ela não dê conta apenas daquele uso imediatamente previsto, né, mas que ela consiga também se renovar ou ser reapropriada com o tempo, né? A arquitetura ela pode ser pensada como uma organização de espaço numa lógica mais aberta, que não se restrinja a uma primeira concepção de uso, né? de forma de uso. Isso eu acho bem interessante também, e sua observação me traz essa reflexão. Que bom. É interessante que você falou também a forma de uso, porque a próxima pergunta ela terminaria perguntando isso, se lhe parece possível desvincular a forma da função ou não. Mas fazendo toda a pergunta também, né, o restante era perguntando como funciona o seu processo criativo, porque primeiro vem a imaginação, né, daí depois você faz o croquis, você faz maquete física ou faz softwares, design em softwares, modelagem, qual você usa, como funciona esse seu processo criativo, como são as etapas do seu trabalho? Acho que a primeira coisa, o trabalho
do arquiteto ele é essencialmente coletivo, né? Então, eu acho que o processo, essas formas de, né, vamos dizer, materializar ideias, vamos falar sobre isso primeiro, a gente costuma usar tudo que tem disponível, mas eu acho que o desenho à mão é uma coisa que me acompanha assim, o tempo todo. Estou sempre desenhando, tem sempre um caderninho que acaba, já vem outro, acaba. Às vezes eu tento dividir os caderninhos por projeto, o que seria ótimo se eu conseguisse, mas aí quando eu vejo já estou desenhando uma coisa do outro projeto no caderninho que era inicialmente para outra coisa. Mas então acho que a gente usa maquetes também processuais para estudo e tentar entender às vezes relações, né, de arquitetura e paisagem ou relações internas, né, dentro de um espaço que está sendo concebido. Fazemos também as maquetes finais para apresentar ou para ter essa memória da obra. E, naturalmente, todos os recursos que a gente pode dispor em termos de tecnologias, né? As modelagens tridimensionais, os desenhos também, né, gerados naturalmente com os recursos digitais. Então, eu diria que no nosso caso, assim, não existe muito uma regra sobre a gente nem tem, vamos dizer, um padrão, nem na MAC, nem no Coletivo Levante, nós não temos um padrão específico nem da própria aparência das apresentações, porque muitas vezes isso acaba sendo uma marca de alguns escritórios, né? Você vê a perspectiva, você reconhece tanto pela forma dos projetos, muitas vezes, ou a materialidade, quanto pela forma de apresentá-los. Isso eu acho muito interessante dizer, que eu acho que tanto no Coletivo Levante quanto na MAC, a diversidade de soluções, de materialidades, de formas e de expressões gráficas é enorme. E a gente acaba conectando todas essas questões à própria natureza específica daquele projeto. Então, vamos dizer, determinados projetos vão ser entregues, às vezes, em desenho à mão, e porque aquilo favorece, talvez, algum tipo de relação, de deixar o desenho à mão, ele deixa as coisas mais em aberto, né? Ele tem a natureza do processo, assim como a maquete de exercício, né, e tal. Então, em relação a esse recurso, eu diria isso. Agora, o processo de projeto de arquitetura, eu acho interessante incluir nesse processo, lembrar a relevância que tem aqueles projetos que a gente chama de complementares, né, os projetos de engenharia, de estrutura, de instalações, de acústica, ou outros que estão, às vezes, mais ainda próximos da criação arquitetônica, a sinalização, a iluminação. Eu entendo que esses projetos não são, na verdade, complementares, eles são a própria extensão do projeto de arquitetura e que, muitas vezes, o trabalho conjunto com essas disciplinas tem a capacidade de subverter aquilo que se pensava para a arquitetura, mas quando vem uma informação de estrutura ou de outras disciplinas, aquilo pode dar novos caminhos para a arquitetura. Então, eu acho que todas essas matérias são criativas à sua maneira e é importante a gente estar aberto a absorvê-las dessa forma. Legal. É interessante porque aqui na Unila nós somos muito incentivados a sempre começar os nossos projetos à mão, sabe? Para desenvolver esse lado criativo e incentivar a ter esse contato do desenho à mão mesmo, à mão livre. É bem interessante. Bom, agora falando então especificamente sobre a Casa no Pomar do Cafezal,
como foi o processo de concepção projetual dessa casa e como foi levar o material até lá, fazer a construção, fazer a edificação, se foi um desafio, poderia falar para a gente? Claro. Então, esse projeto foi feito para o Cadu dos Anjos, né, que é um grande amigo. Ontem mesmo a gente estava comemorando o aniversário dele, e o Cadu foi uma pessoa que eu conheci através de uma dessas oficinas, né, que foi um desdobramento lá do projeto Piracema, que eu mencionei aqui mais cedo, e junto com o Cadu a gente fez uma oficina de moda na favela. Foi muito interessante, foi uma oficina que deu origem a uma marca, que chama Remexe, e a partir daí a gente começou uma amizade e uma ideia de fazer outros projetos, dos quais o primeiro foi o Centro Cultural lá da Favelinha. Então, a gente imaginou essa ideia de formar um coletivo, né? O Coletivo Levante, ele nasce desse encontro, e a partir daí, outros arquitetos, a Paula Zasnikoff, a Joana Magalhães, o Ricardo Lobato, o Cássio Lopes, numa primeira fase, entre outros, e depois mais uma turma que hoje faz parte do coletivo, né? A Marina Vilela, Amanda Castilho, Rafael Iani, entre tantas outras pessoas também que seguem nesse coletivo. Mas aí a gente, a partir dessa primeira história, né, com uma oficina de moda, a gente trabalha no Centro Cultural lá da Favelinha, que foi um projeto realizado nessa mesma favela. E aí o Cadu me conta, olha, eu comprei um terreno pequenininho e quero fazer uma casa. E aí a gente, enquanto estava ali envolvido com o projeto do Centro Cultural, nós começamos a gente, na verdade, não teve uma entrevista de projeto, falando assim, como é que você quer essa casa? Você quer que tenha a sala assim, o quarto, não sei o quê? Não. A gente teve uma vivência, vamos dizer, de entendimento do que era importante para ele, e logo isso ficou... Ele brinca, né? Ele fala, não, eu nunca falei o que eu queria da casa, mas você já sabia, né? Ele fala, você já sabia porque, assim, a gente conversava muito. E na verdade, a casa do Cadu, ela tem uma característica que é a de buscar a maior relação possível do ambiente construído com aquela paisagem, mas não só essa relação visual, né, que se tem com a paisagem e é interessante, mas uma relação realmente vivencial, onde os espaços externos, por menores que sejam, né, o terraço, a varandinha, o teto da casa, eles criam condições para uma série de acontecimentos, né, que são muito próprios da vida na favela e que tem a ver com relacionamentos de vizinhança, de comunidade, amizades, ter os bichos, plantar, ou seja, usufruir dessa relação com o solo e com o espaço para fora da casa, né? Então, essa talvez tenha sido a visão que o Cadu nos passou sem precisar entrevistá-lo. E, em segundo lugar, eu acho que foi uma casa que o Coletivo Levante ainda tinha dúvida se deveria fazer por ser um projeto individual, sendo que a gente mirava fazer mais projetos coletivos. E aí a gente pensou, não, vamos fazer um projeto individual que sirva ao coletivo. Se ele puder ser uma referência de uma maneira de construir que se dá a partir de tudo aquilo que já existe no dia a dia da favela, do morro, quais são os materiais que são normalmente usados, que tipo de sistema construtivo, mas como agenciar, usando as palavras do Rafael mais cedo, como organizar esse repertório de outras formas, né? De modo a alcançar
melhor qualidade ambiental, ventilação, iluminação naturais, temperatura, conforto dentro da casa, poder manter janelas e portas abertas com a chuva, dependendo da solução que se dá às esquadrias. Então, tudo isso foi algo que nós buscamos para criar ali uma espécie de referência arquitetônica que pudesse ser também livremente apropriadas, né? Assim, essa era a nossa intenção. E o uso do tijolo como elemento simbólico, na medida em que o tijolo aparente ele torna essa casa mais uma dentro de um contexto em que ela não quer se afirmar também como algo que se destaca naquela paisagem. Pelo contrário, ela faz parte dessa paisagem, praticamente desaparece ali e vai ser percebida quando as pessoas visitam e curtem a casa, né? Então, agora, sobre as dificuldades de se fazer a casa nesse contexto, de fato, houve dificuldades, porque o acesso é muito complicado, né? A gente não está na beira de uma via de acesso, a gente, para chegar nesse terreno, tem que passar por vários bequinhos, então o acesso de material teve que ser no sistema formiguinha, ou seja, né, carregando, passando material de um para o outro. Isso, de fato, foi marcante na obra, mas também revela muito desses processos de mutirão, de apoio, que são super bonitos na forma das comunidades se apoiarem, né? Bom, então, para a gente finalizar com uma última pergunta, a gente gostaria de te perguntar quais conselhos você daria aí para os jovens arquitetos que estão para se formar? Eu acho que saber dar valor às oportunidades que aparecem, e entender que mesmo projetos que possam parecer muito simples ou pequenos, a depender da forma como você olha para eles e atua, né, eles podem se tornar grandes projetos. Então, eu acho que olhar também para os lugares onde os arquitetos não estão habituados a olhar ou a trabalhar, né? Eu acho que existe uma concentração de interesses da classe arquitetônica, às vezes em obras onde já tem muitos arquitetos atuando, e eu acho que, por outro lado, existe uma lacuna ainda enorme em áreas. Acho que isso aí sim pode ser visto como um denominador comum em vários países latino-americanos, né, que é essa necessidade de atuar em áreas que foram por muito tempo deixadas à margem dos interesses políticos, das políticas públicas, e que merecem que os arquitetos se dediquem a elas. Eu acho que os arquitetos que vão ganhar com isso, no fundo, é o que acontece com a gente. Você acaba de ouvir o podcast Arquiteturas Latino-Americanas hoje, deixando o registro que esta entrevista foi gravada em setembro de 2024 por Mainã Pereira, Rafael Cavalheiro e por mim, Luísa Eduarda Reicher, sob a orientação da professora Andréa Moassab, como trabalho final da disciplina Arquiteturas Latino-Americanas do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Deixamos aqui o nosso agradecimento ao arquiteto Fernando Maculan.